Olá, obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Antes do vídeo de hoje, quero falar sobre algo pessoal. Sempre achei que só seria feliz no futuro, ao alcançar os meus objetivos. Eu pensava que, ao seguir meu sonho de escrever em tempo integral, me sentiria realizado e feliz. Quando comecei como redator freelancer, e depois neste canal, gostava, mas não estava feliz. Achei que decepcionaria as pessoas ao admitir que, mesmo seguindo meus sonhos, ainda não era feliz. Percebi que menti para mim mesmo quase a vida toda sobre o quanto eu queria ser escritor, e isso me incomodava muito. Ou pensei que as pessoas achariam que sou ingrato pelo que tenho, o que não é o caso, de forma alguma. Esses pensamentos e outros semelhantes me deixaram mais ansioso e deprimido, então decidi conversar com um terapeuta. Por meio da terapia, aprendi que coisas como depressão e ansiedade não são coisas que você pode curar apenas conquistando coisas na sua vida profissional. Recebi novas ferramentas e exercícios para aproveitar a vida sem me sentir tão miserável sempre. Sempre me arrependi de não ter procurado terapia antes. Se você nunca fez terapia antes, pode parecer intimidador, mas na verdade é bastante reconfortante. O terapeuta escuta e questiona você. Depois eles trazem novas perspectivas sobre a sua vida e seus problemas. Eles vão dar conselhos e técnicas que transformarão sua vida. Número 3, David Brown. No vídeo de fevereiro de 2021, 3 crianças que mataram suas famílias, parte 3, abordamos o caso da família Brown, de Cascade Township, Minnesota. Bernard e Paulette, ambos com 41 anos, tinham 4 filhos, Joseph de 19, David de 16, Diane de 14 e Rick de 9 anos. Em fevereiro de 1988, Joseph, o filho mais velho dos Brown, não vivia em casa. Por 20 anos, Bernard trabalhou na IBM. Em 1988, ele era engenheiro consultor no desenvolvimento de novos produtos de informática. Ninguém percebeu nada estranho na família. Eles iam sempre à igreja e eram muito respeitados. Notavelmente, David Brown, de 16 anos, cuidava dos filhos dos vizinhos e limpava as entradas das casas das pessoas. No entanto, David não era tão conservador quanto os seus pais. Na adolescência, ele passou a ouvir bandas de punk hardcore como Suicidal Tendencies. Seu pai, muito católico, não aprovava seu gosto musical e eles discutiam por isso. David seguiu ouvindo punk e tentou adotar um visual mais punk. Isso incluía raspar as laterais da cabeça, pintar o resto do cabelo de preto e deixá-lo espetado. Em 8 de fevereiro de 1988, Bernard soube que David havia comprado uma fita cassete que considerou ofensiva. Isso levou a mais uma discussão. Após a discussão, Bernard foi para a cama. David, de 16 anos, ficou acordado. Às 3 da manhã, ele pegou um machado e entrou no quarto dos pais. Ele começou a golpear seus pais de 41 anos com o machado. Ele começou atacando seu pai, Bernard, depois passou para sua mãe, Paulette. Em seguida, ele foi até o quarto do seu irmão de 9 anos, Rick, e o atacou com o machado. Paulette conseguiu sair do quarto e chegar até o corredor. David encontrou sua irmã Diane, de 14 anos, ao lado da mãe, que estava deitada no chão. David atacou Diana com o machado e confirmou a morte de sua mãe. Bernard foi atingido 22 vezes, Paulette 17 vezes, Diane 9 vezes e Rick sofreu 8 golpes de machado. Mais tarde naquela manhã, David contou a alguns amigos que matou sua família. Um professor soube do massacre e chamou a polícia, que descobriu os corpos. David, de 16 anos, não foi encontrado em lugar nenhum. Na manhã seguinte, ele foi visto a alguns quilômetros de casa, numa cabine telefônica perto dos Correios em Rochester, Minnesota. Após ser preso, David confessou os assassinatos. Foi decidido que, mesmo David tendo 16 anos na época dos assassinatos, ele seria julgado como adulto. No julgamento de David, vários amigos testemunharam que, cerca de 6 meses antes do massacre, ele já falava em matar sua família. No entanto, ninguém o levou a sério.
Em 3 de outubro de 1989, no seu 18º aniversário, David Brown foi condenado por 4 homicídios em primeiro grau. Menos de 2 semanas após, David foi condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas pelos assassinatos da mãe, pai e irmão. Pelo assassinato de sua irmã, ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua que seria cumprida simultaneamente com as outras 3 penas de prisão perpétua. David precisaria cumprir 52 anos e meio antes de pedir a liberdade condicional. Isso significava que ele teria direito à liberdade condicional em 2041, quando teria 70 anos de idade. Em 2023, 2 anos após nosso vídeo, Minnesota alterou as leis sobre a prisão perpétua para crimes cometidos por menores de 18 anos. Uma das pessoas afetadas por isso foi o David Brown. Especificamente, a nova lei dizia que pessoas que eram menores de idade na época dos crimes poderiam ser consideradas para liberdade condicional após cumprirem 15 anos de prisão. Em 2023, David Brown já havia cumprido 33 anos de prisão. Em 2025, David Brown participou de audiência de liberdade condicional. Ele disse que estava pronto para ser libertado e que ele é, abre aspas, um bom exemplo de como pode ser uma transformação, fecha aspas. Pediu desculpas à família e amigos pelo que fez. Ele também pediu desculpas à polícia, aos tribunais e à sua comunidade expostos ao seu crime. David foi libertado condicionalmente em um programa de liberação para trabalho. David Brown, 53 anos, foi libertado em 29 de julho de 2025 para uma casa de reintegração social nas Cidades Gêmeas. Ele usará a tornozeleira de sistema de posicionamento global e terá acompanhamento contínuo. Número 2. Libby German e Abby Williams. No vídeo de maio de 2021, 3 mistérios não resolvidos com pistas em vídeo, parte 4, mostramos o caso de Libby German e Abby Williams, também conhecido como o caso de Delphi. Delphi é uma pequena cidade no centro-norte de Indiana. Em 2017, tinha uma população de apenas 2.800 pessoas. No centro histórico, há uma trilha de caminhada popular. Em 13 de fevereiro de 2017, as melhores amigas Liberty Libby German, de 14 anos, e Abigail Abby Williams, de 13, caminhavam na trilha. Às 14h07, Libby postou uma foto de Abby na Monon High Bridge, ponte ferroviária abandonada sobre o Deer Creek. Às 15h15, as garotas não apareceram no encontro marcado com o pai de Libby. A família delas procurou por mais de 2 horas e não encontrou nenhum sinal das garotas, então alertaram a polícia. Naquele momento, eles não pensavam que algo ruim havia ocorrido. Acreditavam que as garotas só estavam perdidas. As garotas seguiram desaparecidas durante a noite. No dia seguinte ao meio-dia, encontraram os corpos das adolescentes Libby German, de 14, e Abby Williams, de 13 anos. Foram encontradas a 800 metros da ponte onde tiraram a última foto. Na época, a polícia não revelou detalhes sobre o estado dos corpos, nem as causas da morte. No dia após o encontro dos corpos, a polícia divulgou a foto de um homem. Eles não o chamaram de suspeito, apenas disseram que ele estava na área na hora dos assassinatos. A polícia também não informou de onde conseguiu a foto. 5 dias depois, a polícia esclareceu que o homem era um suspeito. No dia 22 de fevereiro, 11 dias após os assassinatos, a polícia divulgou uma nova evidência, uma gravação de áudio de um homem dizendo, abre aspas, desçam a colina, fecha aspas. Esta gravação seria reproduzida 3 vezes. Desçam a colina. Desçam a colina. Desçam a colina. A polícia disse que a foto e o áudio estavam no celular da Libby, que foi encontrado perto dos corpos delas. A polícia recebeu várias denúncias, mas não fez prisões. Em julho de 2017, 5 meses após os assassinatos, a polícia divulgou o retrato falado do suspeito, feito a partir de relatos de testemunhas da área. Mais uma vez, a polícia recebeu muitas denúncias, mas nenhuma prisão foi feita.
Em abril de 2019, quase 2 anos após os assassinatos de Abby e Libby, a polícia divulgou um novo retrato falado do suspeito, considerado mais preciso do que o anterior. A polícia divulgou também um áudio estendido e um vídeo do celular de Libby. O áudio contém uma palavra extra. Ele diz, pessoal, antes de dizer, desçam a colina. O vídeo tem 1 segundo de duração e mostra o suspeito andando. Aqui estão tanto o áudio quanto o vídeo. Pessoal, desçam a colina. Pessoal, desçam a colina. Pessoal, desçam a colina. Mesmo com novas informações, ninguém foi preso. Ao longo dos anos, a polícia teve diversos suspeitos. No entanto, nunca encontraram evidências ligando essas pessoas ao duplo assassinato. Ninguém foi preso, mas o caso nunca foi arquivado porque polícia e voluntários continuaram trabalhando nele. Kathy Shane, uma voluntária, era aposentada do Centro de Promoção Social. Ela começou a trabalhar como voluntária como arquivista em março de 2017. A polícia tinha 14.000 pistas que enchiam 5 arquivos de fichário. Em 2020, Shank foi encarregada de digitalizar as pistas. 2 anos depois, em setembro de 2022, Shank encontrou uma folha de pista miserável em uma caixa na gaveta de uma escrivaninha. O nome na folha de pista era Richard Allen Whiteman. O investigador que seguiu a pista escreveu "liberado" nela. Algo parecia estranho com a folha, pois ela não deveria estar naquela caixa. Shank informou isso ao investigador principal. Richard Allen Whiteman aparentemente se autodenunciou e afirmou estar na trilha no dia dos assassinatos. Um investigador falou com ele, que afirmou ter estado lá das 13 às 15 horas, que é quando se acredita que as garotas foram mortas. Ele disse que viu 3 garotas na trilha, mas não interagiu com elas. Em 2017, o investigador não notou nada em comum sobre Richard Allen Whiteman. No entanto, ninguém mais havia seguido essa pista. Em 13 de outubro de 2022, mais de 5 anos após os assassinatos, o investigador principal solicitou que outro policial interrogasse Richard Allen Whiteman, de 50 anos. As informações na folha de pistas estavam imprecisas. O homem se chamava Richard Allen e morava na rua Whiteman, em Delphi. Suspeita-se que a rotulagem incorreta seja o motivo pelo qual a folha de pistas foi arquivada erroneamente. Allen disse que esteve na trilha entre 13h30 e 15h30. Isso difere do que ele contou à polícia 5 anos antes. Ele afirmou que esteve lá das 13 às 15 horas. Allen afirmou novamente ter visto 3 adolescentes em sua caminhada sem interagir com elas. O investigador perguntou a Allen o que ele usava naquele dia. Ele disse que usava jeans e jaqueta Carhartt azul ou preta com capuz. O investigador observou que o homem na foto do vídeo estava usando aquela roupa. Allen afirmou que tinha armas de fogo. Investigadores verificaram os antecedentes de Richard Allen. Ele era um marido e pai de 50 anos. A família dele se mudou para Delphi em dezembro de 2006. Ele era técnico de farmácia licenciado na CBS, em Delphi. Ele não tinha antecedentes criminais e, antes da dica ser encontrada por Kathy Shank, a polícia não tinha motivo para suspeitar dele. Com suas declarações, a polícia obteve mandado de busca. Horas após conversar com Allen, o investigador revistou sua casa. Enquanto sua casa era revistada, Allen ficou detido em um carro da polícia. O policial no carro perguntou se ele queria preencher algum formulário sobre os itens levados de sua casa e Allen supostamente disse, abre aspas, acabou, fecha aspas. No entanto, essa conversa não foi gravada. Menos de 2 semanas depois, Richard Allen foi preso e acusado dos assassinatos de Libby German e Abby Williams. Allen foi a julgamento em dezembro de 2024. Durante o julgamento, detalhes do crime foram revelados publicamente pela primeira vez. Libby estava nua, Abby vestida. Porém, ela usava as roupas de Libby. Não havia sinais de agressão sexual. Ambas tiveram as gargantas cortadas.
Acredita-se que Abby estava inconsciente ou paralisada ao ser morta. Libby estava de pé e consciente ao ser cortada. Entre os corpos delas havia uma bala de pistola calibre .40 não disparada que já havia passado por uma arma. Quando uma bala atravessa uma arma sem ser disparada, é carregada e ejetada intacta, geralmente com marcas do mecanismo, mas sem acionar espoleta ou propelente. Embora nenhuma das garotas tenha sido baleada e a bala não tenha sido disparada, a polícia achou que a bala de revólver não utilizada estava perto o suficiente dos corpos. Isso provavelmente estava ligado aos assassinatos. Como a bala havia passado pela arma e tinha marcas distintas, outras balas foram passadas pelas armas de Alan. Eles determinaram que a bala havia passado pela Sig Sauer modelo P226 de Alan. Alan foi questionado sobre por que uma bala que passou por sua arma foi achada entre os corpos, mas ele não soube responder. Essa era a única evidência física ligando Alan ao assassinato. A polícia também encontrou uma jaqueta Carhartt na casa que se parecia com a que o homem estava usando na foto e no vídeo. Enquanto aguardava o julgamento, Alan confessou os assassinatos a várias pessoas. Ele contou à mãe e esposa e as conversas foram gravadas. Ele também enviou uma carta ao diretor da prisão e confessou ao psicólogo. Alan disse que estava motivado sexualmente. Ele estava armado com sua Sig Sauer e apontou para as garotas. Ele as obrigou a descer a colina, onde pretendia abusá-las sexualmente. Porém, uma van passou e o assustou. Ele levou as garotas para outra área, onde as matou. Ele disse que a arma do crime foi um estilete. Ele jogou o estilete na lixeira do trabalho. A arma do crime não foi achada. A defesa disse eram confissões falsas. Alegaram que Alan tinha doença mental e delirava após período em confinamento solitário. Eles também tinham outra teoria sobre quem matou as garotas. Afirmaram que Abby e Libby foram mortas em um sacrifício ritual por um odidista chamado de odeísmo. É um renascimento moderno do antigo paganismo nórdico que venera os deuses nórdicos, especialmente Odin, e frequentemente se baseia em mitos e rituais históricos. Nacionalistas brancos são frequentemente associados ao odeísmo. O advogado de Alan alegou haver indícios de ritual, como símbolos ritualísticos na área. O corpo de Libby também parecia ter sido posicionado. A polícia investigou a possibilidade de um odidista ter cometido os assassinatos, mas não encontrou nenhuma evidência para apoiar isso. O julgamento levou 18 dias e o júri deliberou por 19 horas em 3 dias. Richard Allen foi condenado em todas as acusações. Ele foi condenado a 130 anos de prisão, 65 para cada assassinato, cumpridos consecutivamente. Em julho de 2025, Richard Allen, de 52 anos, foi transferido para a área de avaliação e recepção de Lexington, em Oklahoma. Seus advogados recorrem do caso. Muitas pessoas acreditam que Richard Allen é inocente. Existe um site dedicado a limpar o nome dele. No mesmo dia em que os advogados de Alan entraram com o recurso, eles publicaram o vídeo completo do celular de Libby. Segue o clipe completo de 43 segundos. Veja, este é o caminho em que estamos. Não tem caminho indo para lá, então a gente tem que descer por aqui. Se surgirem novidades sobre o caso, avisaremos em outro vídeo. Sharon Kinney? No vídeo de setembro de 2018, 3 assassinos que escaparam da custódia e nunca foram recapturados apresentam um dos casos mais fascinantes que vimos. O caso de Sharon Kinney. Sharon Hall nasceu em novembro de 1939 em Independence, Missouri.
No verão de 1956, aos 16 anos, Sharon conheceu James Kinney, de 22, em um evento da Igreja Mormon. Eles namoraram até o fim do verão, depois James voltou para a Universidade Brigham Young, em Provo, Utah. Sharon escreveu e disse que estava grávida. Em outubro de 1956, James deixou a escola em uma pausa que seria temporária e se casou com Sharon em Independence. Depois que se casaram, Sharon afirmou que tinha sofrido um aborto espontâneo, mas em poucos meses ela ficou grávida. Em 1957, ela teve uma filha, Dana. A vida familiar dos Kinney estava longe de ser ideal. James, que não voltou para a escola, trabalhava no turno da noite em uma fábrica em Independence. Ele não ganhava muito dinheiro e o pouco que conseguia, Sharon gastava. Sharon também não era uma esposa fiel. Ela se envolvia com vários homens. Na primavera de 1960, após 3 anos e meio de casamento, James descobriu que Sharon o traía. Em 18 de março de 1960, James contou aos pais dele que ele e Sharon iam se divorciar. No dia seguinte, às 17h30, Sharon chamou a polícia. Polícia e paramédicos chegaram à casa. James estava vivo, mas mal sobrevivia. Ele foi baleado na parte de trás da cabeça enquanto estava na cama. James, de 25 anos, morreu antes de chegar ao hospital. Sharon tinha uma história em comum. Ela disse que sua filha de 2 anos e meio, Dana, atirou em James. Sharon explicou que James estava dormindo no quarto e ela estava em outra parte da casa. Ela ouviu o disparo e correu para o quarto. Ela encontrou Dana no quarto, segurando a arma. A polícia falou com amigos e vizinhos. Várias pessoas disseram que James deixava Dana brincar com armas descarregadas. A polícia fez testes e descobriu que Dana era fisicamente capaz de puxar o gatilho. A morte de James Kinney, de 25 anos, foi considerada acidental. Sharon recebeu $29.000 americanos de uma apólice de seguro de vida de James. Corrigido pela inflação em 2025, isso passa de $316.000. Então, 2 meses depois, em 23 de maio de 1960 dias, Sharon ligou para a polícia. Ela disse que tinha encontrado um corpo morto. Ela os guiou aos arredores de Independence. Quando a polícia chegou, encontrou Sharon, seu namorado John Boulders, e o corpo de uma mulher morta. A vítima é Patricia Jones, 23 anos. Patricia levou 4 tiros. Ela havia desaparecido de sua casa em Independence no dia anterior. Novamente, Sharon apresentou uma história estranha à polícia. Sharon contou o que ouviu sobre o desaparecimento de Patricia e sugeriu a seu namorado, John Boulder, que a procurassem. Boulder sugeriu a área por saber que era isolada. Ele e Sharon se encontravam lá, mesmo quando ela era casada com James. A polícia descobriu que Sharon Kinney foi a última a ver Patricia Jones viva durante a investigação do assassinato. Sharon contou à polícia que se encontrou com Patricia para compartilhar informações importantes. Sharon disse que sua irmã estava tendo um caso com o marido de Patricia, Walter Jones. Ela achou que Patricia deveria saber sobre o caso. Sharon disse que, depois de contar para Patricia sobre o caso, deixou Patricia na porta de casa. Ao sair, ela viu Patricia conversando com um homem fora de sua casa. A polícia conversou com o marido de Patricia, Walter. Ele admitiu que estava tendo um caso, mas era com Sharon, não com a irmã dela. Após receber o seguro, Sharon comprou um carro na concessionária onde ele trabalhava. Esse encontro fez os dois iniciarem um caso. No dia antes do sumiço de Patricia, Sharon revelou a Walter que estava grávida. Walter acabou o caso e Sharon se chateou. A polícia descobriu que a arma que matou Patricia era calibre .22, igual à usada no assassinato de James Kinney, mas ainda mantinha essa arma como evidência. A polícia falou com os amigos de Sharon. Um homem afirmou ter comprado para Sharon uma pistola calibre 22, semanas antes do crime.
Quando a polícia pediu para ver a arma, Sharon afirmou que ela havia sido perdida. Ainda assim, a polícia acreditava que Sharon matou Patricia e a prendeu por assassinato. Logo depois, Sharon foi acusada de matar James Kinney. Aconteceu que Sharon realmente estava grávida. Em janeiro de 1961, Sharon teve uma filha, Marla. Não está claro quem é o pai do bebê. 6 meses depois, Sharon foi a julgamento pelo assassinato de Patricia Jones. O caso da promotoria era fraco. Sharon estava tendo um caso com o marido de Patricia e ficou grávida. No dia antes de Patricia desaparecer, Sharon contou a Walter que estava grávida e ele terminou o caso. Sharon admitiu que falou com Patricia pouco antes de ela desaparecer, tornando-se a última pessoa confirmada a vê-la com vida. Sharon também foi a pessoa que, por acaso, encontrou o corpo de Patricia. A defesa de Sharon afirmou que não havia evidências físicas ligando-a ao tiroteio. A arma do crime nunca foi achada. O júri, formado por homens mais velhos, deliberou por 1h30 e absolveu Sharon. As pessoas na sala do tribunal aplaudiram. Um jurado pediu autógrafo para Sharon. Em janeiro de 1962, 6 meses após ser julgada pela morte de Patricia Jones, Sharon foi julgada pelo assassinato do marido, James. Desta vez, ela foi considerada culpada. Ela então foi condenada à prisão perpétua. O advogado dela apelou da condenação. A Suprema Corte do Missouri concluiu que houve um problema durante o processo de seleção do júri. Em março de 1963, a condenação de Sharon foi anulada e ela ganhou um novo julgamento. Sharon foi julgada novamente pelo assassinato de James Kinney em março de 1964. No entanto, um julgamento nulo foi declarado no meio do processo por causa de um problema com o jurado. 3 meses depois, Sharon foi a julgamento pela 3ª vez. O antigo júri masculino não conseguiu chegar a uma decisão unânime. Eles votaram em 7-5 pela absolvição, então o julgamento foi anulado. O promotor distrital decidiu que ela teria um 4º julgamento. O julgamento seria em outubro de 1964. Sharon aguardava o julgamento em liberdade sob fiança. Uma condição de sua liberdade era não sair do país. Em 1964, Sharon e seu namorado, Francis Samuel Pugliese, viajaram para a cidade do México, no México. Sharon entrou no país fingindo que era casada com Pugliese e usou o sobrenome dele. Em 18 de setembro de 1964, após discutir com Pugliese, Sharon deixou o quarto do hotel. Ela foi a um bar e conheceu Francisco Parades Ordões, de 45 anos. Ordões nasceu no México, mas era cidadão americano naturalizado e trabalhava como locutor de rádio em Chicago, Illinois. Eles voltaram para o quarto de hotel de Ordões. Sharon mais tarde diria à polícia que ele começou a fazer avanços sexuais e ela pediu para ele parar. Ela disse que se sentiu ameaçada, então atirou em Ordões 2 vezes no peito. Os tiros chamaram a atenção de um funcionário do hotel, que foi até o quarto. Ao olhar no quarto, Sharon atirou em seu ombro. O funcionário a trancou no quarto e chamou a polícia. Sharon foi presa. O funcionário do hotel sobreviveu ao tiro, mas Ordões não. Sharon foi presa e acusada de assassinato. A polícia revistou o quarto de hotel de Sharon e encontrou mais 2 armas. Uma das armas foi usada no assassinato de Patricia, que Sharon afirmou ter perdido antes. Como Sharon já foi absolvida do assassinato de Patricia, não pode ser julgada novamente por esse crime. As autoridades mexicanas recusaram extraditar Sharon, pois pretendiam julgá-la por assassinato no próprio México. Em outubro de 1965, Sharon foi a julgamento pelo assassinato de Francisco Parades Ordonez na cidade do México. Ela foi considerada culpada e condenada a 10 anos de prisão. Ela recorreu e 3 juízes concordaram que a sentença não era adequada, mas eles acharam que era muito branda e aumentaram sua sentença em 3 anos. Sharon se tornou fluente em espanhol durante seu tempo na prisão. Em dezembro de 1969, Sharon já estava na prisão há 5 anos.
No dia 7 de dezembro, houve um blackout na prisão. Na chamada das 17h30, Sharon não estava presente. Mesmo assim, os guardas não fizeram nada. Horas depois, houve uma segunda chamada da qual Sharon não participou. Só depois dessa segunda chamada é que o prisioneiro alertou a polícia de que Sharon havia fugido da prisão. O FBI também foi notificado. Após 12 dias de busca, Sharon Kinney, que fez 30 anos uma semana antes, não foi encontrada. Havia várias teorias sobre o que aconteceu com Sharon Kinney. A teoria principal era que ela cruzou a fronteira para a Guatemala e vivia na América do Sul. O FBI duvidava que ela voltaria para os Estados Unidos. Se ela voltasse e fosse descoberta, teria que enfrentar um julgamento pelo assassinato do marido. Outra teoria dizia que Sharon fugiu com a ajuda da família da vítima, os Ordóñez. Depois de tirá-la da prisão, eles a mataram. Mas tudo isso era apenas especulação, e as autoridades não faziam ideia do que aconteceu com Sharon Kinney. Ela ficou desaparecida por 54 anos. Em dezembro de 2023, autoridades do Missouri receberam denúncia anônima sobre o paradeiro de Sharon Kinney. Eles afirmaram que, por décadas, ela morava em Tabor, pequena cidade no sul de Alberta, Canadá. Em 2023, cerca de 8.800 pessoas moravam na cidade. Tabor é chamada de capital do milho do Canadá pela grande produção local. A dica incluía um obituário de uma mulher chamada Deidre Grace Glabis Al Deidre, que era conhecida como Dee. Havia falecido quase um ano antes, em 21 de janeiro de 2022, aos 82 anos. A polícia investigou a pista. A casa funerária onde ocorreu o funeral de Dee tinha suas digitais registradas. Foram comparadas às digitais de Sharon Kinney. As digitais eram compatíveis. A polícia se esforçou para reconstituir os fatos após a fuga de Sharon Kinney da prisão no México. Ainda há muitas incógnitas. Mas o que se sabe é que, em algum momento, possivelmente poucos dias após sua fuga, ao contrário do que o FBI esperava, ela voltou para os Estados Unidos. Sharon fugiu da prisão em dezembro de 1969 e, em 1970, casou-se com James Glabis em Los Angeles. Em 1973, mudaram-se para Tabor. Eles gerenciavam um motel e depois viraram corretores de imóveis. James morreu aos 39 anos, em agosto de 1979. Ele tinha alcoolismo e diabetes. Os registros mostram que Sharon tentou internar seu marido há 9 anos no hospital, mas não havia leitos suficientes. Caso a morte dele seja suspeita, a polícia não divulgou essa informação. Em março de 1982, Sharon se casou novamente. O terceiro marido dela foi William L. William morreu em abril de 2011, aos 79 anos, por causas naturais. Sharon e William eram conhecidos em sua comunidade. Atuavam na igreja e faziam voluntariado no banco de alimentos. Sharon era famosa por preparar pão de banana para o banco de alimentos. Sharon presidia o comitê gestor do Centro de Cuidados Diurnos Tabor. Ela era conhecida pelo talento em trabalhos de agulha e por fazer colchas. Ela também jogava bridge com amigos regularmente. Não se sabe se Sharon teve filhos enquanto estava foragida. Ela teve filhos com 2 maridos, mas não se sabe se inclui James, seu primeiro marido, de quem foi acusada de matar. No entanto, no obituário de William L. não há menção a filhos ou enteados. Após a polícia confirmar que Deidre Glabis Al era Sharon Kinney, disseram estar desapontados por não tê-la capturado viva. Sharon ficou menos de 7 anos presa pelos 3 assassinatos dos quais era suspeita. Em janeiro de 2025, a polícia anunciou o encerramento do caso de Sharon Kinney após 55 anos. A identidade da pessoa que avisou as autoridades nunca foi tornada pública.
Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir